Tanto barulho, se vem esse movimento, né? A gente tem aí a maior parada gay do mundo, né? E se a sociedade como um todo, na sua maioria hoje, aceita, não apenas aceita, como vem demandando esse direito, né? O reconhecimento desse direito, como é que a gente pode lidar com o fato de que aqueles que a gente elege para nos representar acabam não fazendo isso, né? É muito frustrante para o cidadão. Sim, os eleitores deveriam entrar em contato com seus deputados e cobrar deles que isso seja colocado em pauta. Nunca foi colocado em pauta. Você disse que a população brasileira toda apoia. Isso disse não, toda. Não, eu disse grande parte dela, é porque não então, existe maioria, né? Não é totalitário. É meu projeto de lei, é um PDC, na verdade. Eu queria um PDC para que fosse apresentado ao Brasil um plebiscito sobre o casamento homossexual, homoafetivo. Só que não passa. Eu tenho o apoiamento de 1/3 da Câmara, porque o PDC... Não passa onde? Eles não colocam em votação. Não dão continuidade. Não dão Mas é porque eles ao têm trabalho. medo de perder os eleitores. Mas por isso, com certeza. Desculpa, como você encara a homossexualidade? Como é pra você? Como... Assim, acho que existem 3 homens, né? O Marco Feliciano, pastor... O Marco Feliciano, deputado, e o Marco Feliciano, ser humano, né? Porque uma coisa é o que você passa para os seus seguidores e outra coisa, às vezes, é o que a gente pensa lá dentro da gente. Não deveria ser, né? Porque isso acaba sendo uma hipocrisia, na verdade, né? A gente deveria ser o que a gente é perante todo mundo. Né? Sabe o que acontece, Penélope? Eu acho que, às vezes, você falar exatamente o que você pensa... como ele que tem responsabilidade com, sabe-se lá Deus lá, quantos seguidores, às vezes nem sempre é bom, né? Mas deixa ele responder, porque senão vocês duas vão ficar... Não, foi só uma emenda. Você quer a resposta dos 3 juntos ou de um separado do outro? Pode ser separado. Veja só, como parlamentar, eu apoio todos os direitos civis, direitos, e não privilégios. Como parlamentar, eu apoio todo tipo de direito civil. Ao meu ver, a união homoafetiva para um casamento é desnecessária a aprovação de um casamento. É desnecessário. Porque não é necessário isso, porque hoje já existe a união estável. Uma vez tendo a união estável, mas todo união ser civil, humano não tem o direito de ter direitos iguais? Eu vou te dizer o porquê. Eu vim agora da Inglaterra, tive fazendo uma série de conferências lá. A Inglaterra começou exatamente como a gente. O medo do movimento cristão, não apenas evangélico, mas todo movimento, é que não são os homossexuais. Eu tenho inúmeros amigos homossexuais que frequentam a minha casa, inclusive. O problema são os ativistas. Os ativistas são aqueles que ganham para isso. E quanto mais barulho para eles, melhores. O ativismo homossexual na Inglaterra, uma vez aprovada a união estável, pediram a união civil. Uma vez aprovada a união civil, estão pedindo agora a união religiosa. E querem colocar na lei que seja obrigado um pastor, um padre, fazer a união de pessoas de dois sexos. Calma, deixa eu terminar de responder. O cristianismo em si, a fé cristã, que tem a Bíblia Sagrada como seu livro de cabeceira, regra de fé, ele não aceita, ele proíbe a união de pessoas do mesmo sexo. Então, pelo segmento da fé... Qual parte que está isso? Porque eu não conheço muito a Bíblia. Romanos, capítulo 6. Mas como está escrito? Só porque realmente eu não conheço. Assim, os homens deixaram o uso natural das mulheres e inflamaram os seus próprios corpos, trazendo sobre si toda sorte de maldições. Você vai encontrar no Apocalipse o apóstolo... Não pode ter outras interpretações? No Apocalipse, ficarão de fora do céu, os afeminados, os sodomitas. Então, veja só, nós vamos eu concordo. Já não tem na Bíblia falando que também os ricos não têm direito ao céu, não é isso? Os ricos? Não é isso que está escrito. Peraí, deputado, só pra gente entender, ficou muito confuso. Você é a favor do mesmo homem ou mulher com mulher ser, por exemplo, ter uma união estável? Você não é só a favor de se casarem numa igreja, é isso? O problema não é só o casamento em si na igreja. Existe um outro problema. Até eu entendo também, na boa. Vai entrar um outro problema. Não, eu quero pagar menos imposto, então, porque eu não tenho todos os direitos iguais, eu quero ter outras diferenças. Como pastor, como que... Desculpa, vai. Vai entrar um outro problema, esse problema é de foro íntimo e é um problema já visto por psicólogos. Uma vez aprovada a união civil, as pessoas que se casarem, elas vão ter o direito da adoção de crianças. adotar crianças, lógico. Largados por heterossexuais, né? Essa é uma bandeira que a igreja cristã não vê com bons olhos. Não vê com bons olhos por N casos. É claro que cada caso é um caso. São com bons olhos as casas largadas por heterossexuais. Mas você tocou num ponto. A igreja cristã não vê com bons olhos, mas aí a gente estava falando da esfera política. E de repente a gente
virou para a esfera religiosa. Mas o parlamento da democracia é isso, cada um é eleito por um segmento. Sem dúvida, cada mas um todos têm sua bandeira. Concordo, mas o que é mas a democracia nada é além do direito a todos, né? Todos têm os seus direitos respeitados. A democracia é cheia de direitos, mas vence a maioria. Seguinte, nós Por paramos nesse assunto. Exatamente. Esse assunto aí já foi explicado, reexplicado. Esse assunto aí é um assunto que nós vamos ficar a noite inteira aqui. Vamos dar continuidade. Eu ficaria o resto da vida aqui. É claro, principalmente você que está louca para casar. Não, eu não quero casar, eu quero direitos iguais só. Direitos iguais, mas você tem direitos iguais. Raul, posso fazer um comentário super rápido? Olha, eu tenho uma união estável com meu marido, né? Eu chamo de marido. Não me casei novamente e eu não conseguia batizar meu filho, para você ter uma ideia. Para você ter uma eu ideia, também tenho união estável. Sim, mas o que é um absurdo. Na verdade, a questão religiosa, aí é de fora o íntimo, na minha opinião, ela é individual. E aí... Direitos, não os privilégios. Na questão das crianças é muito sério e é muito grave. Meu problema é só isso. Eu já sentei com o pessoal da outra bancada e disse, vamos fazer aqui, se vocês aprovarem a não adoção das crianças, a gente vota e vamos aprovar o casamento. Porque casamento hoje em dia é só um pedaço de papel. Se proteger a igreja. E por que não adotar crianças que estão lá abandonadas? Qual o problema? Freud vai responder para você e para mim. Não, Freud já morreu. Não, a psicanálise é uma matéria, é uma ciência, tem que ser observada. Freud diz que tudo que a criança vê, ouve e sente, de 0 a 7 anos, de 7 a 12 anos, vai fazer parte da sua existência para o resto da vida. O maior homossexual do país e um dos mais respeitados que já existiram, chamava-se Clodovil. Clodovil, ele disse isso inúmeras vezes. Eu não nasci gay. Eu me tornei gay por questão do ambiente onde eu fui criado. Mas isso é a declaração de um indivíduo. Essa é uma pessoa. Mas aí hoje a gente tem um grande representante da minoria homossexual, que é o Jean Willis, e que existe uma polêmica tremenda num suposto vídeo onde você é uma coisa de pedofilia. Então essa história foi lida, vista, existiu essa história do vídeo, e aí a história de que a autoria do vídeo foi do seu assessor e tal. Mas houve essa... Mas nem era o principal ponto, era só para citar que o tempo passa... A questão é que o deputado que você citou, ele presidia uma sessão no Congresso dentro de uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, e o assunto era diversidade sexual na primeira infância. E que a primeira infância é de 0 a 6 anos. Eu acho que E eu ouvi ali dentro daquela... Isso tem gravado, as pessoas podem procurar na internet. Eu ouvi pessoas que estavam ali, artistas, psicólogos, intelectuais, senhor. E todos eles dizendo assim, se o menininho na creche, com 2 aninhos, quiser pegar no órgão genital do outro menininho, ninguém pode impedir. Tem que ser estimulado, inclusive, porque a criança está se descobrindo, se ela é homem ou se ela é mulher. A criança não nasce homem nem mulher, foi o que eu ouvi lá. Ele nasce um ser Isso a psicanálise explica, né? Isso a psicanálise explica. Mas você acabou de dizer agora que Freud está morto. Ué, mas ele morreu mesmo. Porque estamos falando da psicanálise. Então, tá vendo? Uma coisa serve para um lado e não serve para o outro. Não, é verdade. Como você mesmo falou que uma coisa não serve para um lado e serve para o outro. Com a história, por exemplo. Então, pegando o gancho de uma história não serve para um lado e serve para o outro. Você citou a psicanálise, que é hoje uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, você defende a aprovação de um projeto de lei que obriga ao ensino do criacionismo. Você nega a teoria da evolução de Darwin? É só uma teoria. É o nome dela. Não, é uma teoria. Mas você acha que a ciência não comprovou isso? Eu estou falando para mulheres intelectuais aqui. Não. Teoria é só uma teoria. Eu não sou intelectual. A evolução não é uma ciência exata. Não pode ser reproduzido em laboratório. O que não pode ser reproduzido em laboratório, ele não é exato. É só uma Mas ninguém falou que é... Não, a gente está falando de ciência. Não, você está... Pois é, a evolução é uma teoria. Nós temos uma prova que o homem... Não, senhora. Não há comprovação que o homem veio de uma... Vamos mudar de assunto. Não há comprovação científica. Deixa eu fazer uma pergunta nesse mesmo segmento. Só terminar o pensamento. Vou responder. Como não há comprovação científica, é apenas uma teoria, senão não seria uma teoria, seria uma ciência exata, deveríamos dar às crianças o direito de elas escolherem. Por que não a teoria de Moisés? Ok. Por que não se apresentar que Deus criou o mundo?
Deixa eu mudar um pouquinho. Por exemplo, por que você é contra uma lei, deputado, que proteja os gays, como tem a lei contra o racismo, para uma sociedade mais justa? Eu não estou falando... Eu até te admiro por você ser capaz, enfim, de falar, e eu acho que é bacana da sua parte. Mas eu também, você acaba incentivando essas pessoas a baterem nos gays, a violência. É verdade, que tem muita gente louca que fala, não, Só primeiro, eu não sou contra a lei da homofobia. Que criminalizar, a lei que criminaliza a homofobia. Eu não sou contra. Votaria essa lei hoje. A favor? Você votaria a favor? Desde que ela não é clara. Onde ela não é clara? Por que é ser clara? Porque dentro dela vai aparecer a seguinte palavra. O que é homofobia? Preconceito. O que é preconceito? É o cara que bate em qualquer tipo de discriminação. Aí não é preconceito. Discriminação. Discriminação é preconceito. Mas ele bate porque ele tem discriminação. Eu não aceito casamento gay, é uma opinião minha. Eu tenho 8 processos por causa disso. Tudo bem se não aceitar. Eu tenho 8 processos porque eu expressei minha opinião. Então o problema é exatamente... Mas se você falasse eu não aceito casamento de negros, você teria processo igual. Não, senhora, não existe isso. Seria racismo. Não, não é racismo. Racismo é outra coisa. Como não? Não é racismo? Eu pensei que eu estava falando com pessoas cultas e inteligentes aqui. Não vai ser aplicado. Posso falar uma coisa? Eu acho que essa coisa do preconceito, por que separar negros? Por que ter uma lei? É tudo igual. Eu acho que o próprio fato de ter o dia do negro, o dia do... Eu entendo o que você está querendo dizer. Você entendeu, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas na prática há discriminação. Então você cria uma ferramenta para proteger. Mas é pior ainda. Não é. Deputado, deixa eu mudar de assunto. Bom, vamos mudar de assunto porque é muito polêmico. o negócio vai esquentando. Cada um tem... Aqui é opinião. Não adianta você discutir contra a opinião dele. Não, a gente está questionando. Não adianta você ficar... A opinião dele. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Agora, cada um tem uma opinião. Não adianta você falar, jogar... é racismo. Não é? Não, se ele acha assim, você já foi agredido por causa disso? Inúmeras vezes. Já foi? O que eles acham que é Minha racismo? família foi agredida, minhas filhas foram agredidas. Porque é isso que você emana para as pessoas. Você passa ódio para as pessoas agredirem homossexuais na rua. Você tá É falando. assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. Você, como foi uma moça criada em igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você devia respeitar um Minha pouquinho mãe mais. é da igreja, minha Segue, você fala, faz favor. Eu acredito que... Ela está passando isso daí com uma muito particular dela, então não pode ser por aí, bonitinha. Deputado, eu quero só falar do governo agora. Quero mudar um Eu vou pouquinho. continuar O orando. governo é coisa boa. Deputado, eu quero Isso, saber o ora por seguinte. mim. Ora por mim. Vamos parar, gente. Melhor. Vamos falar um pouco lá Deus te fazer feliz, de verdade. Não, Tome. Você vai embora por quê? Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar, só você quer falar? Não, Tomi, volta aqui. Deixa. Já ele volta. Vai voltar. Bora, vai. Continua. Deputado, eu quero saber o seguinte. Padre, não, bispo. Deputado. Deputado. Como há corrupção no governo, eu creio que também haja na igreja pastores desviando dinheiro dos seus fiéis e tal. Como vocês lidam com isso quando vocês descobrem na igreja de vocês? Quando é descoberto, a pessoa é punida. Ela é punida com exclusão. Se tiver crime, levanta até os órgãos competentes, a pessoa paga pelo crime dela. Por exemplo, eu tenho que te elogiar, porque eu pesquisei, nunca foi descoberto nada de você envolvido com esquema de corrupção e tal. Você já te ofereceram muito dinheiro para esquemas na política? Infelizmente, a política brasileira, num país como o nosso, um país atrasado, a corrupção parece que ela está dentro do DNA do ser humano. Já sofri, sim, bullying para que pudesse fazer alguma coisa errada, mas Deus me deu graça e eu venci essa tentação, porque nem tudo é dinheiro. Acho que a gente tem que pensar no futuro. Tem filhos, tem netos, e o Brasil é a terra de todos. Né? Você tem a sua parte de livros, DVDs, né? Eu sou escritor, eu escrevi 18 livros, uma enciclopédia de 700 páginas sobre a Bíblia. Eu tenho DVDs de mensagens esparramados em todos os países do mundo quase.
mensagens dubladas em inglês, espanhol, português. São quase 20 milhões de DVDs. Você recebe pelo seu serviço como pastor? Existe um salário ou não? Você abdica dele? Existe o pastor que é pastor de igreja, existe o pastor como eu que é um pastor itinerante. Eu dou palestras, né? Pelas minhas palestras... Promove cultos, onde for. Cultos, shows, por essas palestras que eu dou, eu recebo sim. Mas na minha igreja, eu sou pastor de uma igreja, eu mantenho a igreja. Eu tenho pastores onde eu mesmo pago a eles o salário deles. Muito bem, quer que tira fogo? Alguém vai falar mais alguém? Porque a Tami, aqui é o problema. Eu lamentavelmente, eu estou aqui presidindo um negócio aqui, levando numa boa. Eu não quero, aqui nós não temos momentos que vão agredir ou deixa de... Porque passou a ser um assunto pessoal para ela. Eu sou a favor de tudo, de casamento, de gay, eu sou a favor de cada um da sua vida, faz o que quer. Você é feliz? A favor da felicidade. Você é feliz? Isso é importante. Ele não gosta. Agora, não adianta a Tami ficar criando uma polêmica de ofensa, não sei o quê. Calma, minha filha, eu fico muito nervosa. Quer ir embora? Vai embora. O que a gente quer combater, a gente não pode reproduzir. A gente tem que combater de outra forma. O que aconteceu aqui foi exatamente o que acontece todas as vezes. Não aceitam diálogo. Quando você vai tentar conversar com qualquer pessoa desse pensamento, eles partem para agressão. Aconteceu comigo lá em Brasília, aconteceu com a minha família. Você nunca mais me faça isso. Senão eu vou encher tua cara de tapa. Só posso falar no seu microfone, né? Eu só vou... Em respeito ao senhor e ao filho. Desculpa, Tami. Pede desculpa. Pede desculpa. Vai me dar esse direito também. Que todo ser humano tem que proteger o seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Eu acho que hoje em dia está muito banalizado. Templo do Espírito Santo. E está banalizado por quê? Porque antigamente tinha a conquista, o flerte, a entrega da rosa, levar para passear, para depois ter o Mas prêmio você acha final. que antigamente havia menos... Deixa ele falar. Depois eu vou fazer uma pergunta. Hoje em dia, as moças e os rapazes se tornou tão banal, acho que essa liberdade sexual é muito forte. As pessoas não têm mais compromisso, as pessoas não querem mais casar. Raramente você... Mas só uma pergunta sobre isso. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas por um lado, essa aura romântica que a gente tem de um passado não muito distante, né, onde havia a conquista... Da saudade. Né, mas a traição sempre esteve presente, né? E na verdade não seria esse assim, o maior pecado, o da mentira, né, para aquele com quem você ama e assume um compromisso de fidelidade, de monogamia. Essa mentira não é punida? Não deveria ser? Pelo cristianismo, a Bíblia diz que Deus fez um homem para uma mulher. Né? Esse ano eu completo 23 anos de casado, muito bem casado. Minha esposa está me assistindo, um beijo para doutora Edileuza, uma mulher que eu amo muito e suportou toda a luta do meu lado, é uma guerreira, né? E tem 3 filhas que são apaixonadas por mim. Eu acredito no casamento. Eu acredito no casamento como sendo a base da sociedade, a base de uma família estruturada. Eu também, eu gosto muito de família. Mas a liberdade, em algum momento, então, você acha que a liberdade deve ter limites? Quando a liberdade, ela parte para libertinagem em si. Mas aí são duas coisas diferentes. Acho que tudo... O sexo. Ô, Tami, você acredita no casamento? Vai mexer. Eu acredito na instituição família. O quê? Na instituição família. Eu acredito na instituição família. Mas é que a família ela é mutável, né, hoje em dia. Eu, sobretudo, acredito no amor. E eu acho que muitas vezes a gente fala em nome do amor, age como se preservasse e esconde a hora que fere esse amor, né? E aí a mentira me incomoda particularmente muito. O problema do que a gente vê no nosso país hoje, essa grande liberdade sexual, são os resultados finais. Saímos de um carnaval. Não generalize. Sim, não, mas saímos do carnaval agora. Dentro de 9 meses, os filhos do carnaval que vão nascer
Sabe quanto o governo federal gastou ano passado só com lubrificante para ser entregue nos postos de saúde? Muito, imagina. 44 milhões de reais. A bunda é muito grande, né? Para lubrificar, vai um lubrificante que não tem 44 milhões. É muito dinheiro. Num país onde se aprova a menina tomar a vacina contra a doença sexualmente transmissível, e depois, porque o país não tem controle. Se libera de uma vez e depois quer se retrair de outra forma. Você tocou numa palavra que me interessa muito, que é o limite entre a liberdade, onde é, na sua visão, que a gente tem que encontrar o controle, como controlar a liberdade, qual é o limite da liberdade? É difícil falar sobre limite da liberdade, isso vai do caráter, isso vai da força de vontade, do desejo interior. Mas aí, qual é a principal ferramenta que a gente tem disponível na sociedade para tentar orientar esse... Infelizmente, na sociedade nós não temos nada. Mas e educação? Na sociedade, é claro que toda regra tem exceção. Na igreja, as pessoas ainda têm o respeito pela Bíblia, pela forma como a gente encara o mundo. Fora da igreja, é muito difícil porque hoje... Mas a educação é uma ótima ferramenta, a educação e informação, né? Eu acabei de dizer que agora há pouco o que acontece com os nossos pensamentos, a erotização precoce traz um transtorno para o futuro muito grande. Falando nisso, pastor, você nos confidenciou lá atrás que, falando sobre o aborto, né? Que você é contra o aborto porque a sua mãe tinha uma clínica clandestina, né? E que realmente você é contra por isso. Mas não há casos específicos de estupro, de qualquer caso, você acha que não se deve fazer aborto? Eu, Marco Feliciano, sou radical. A vida é um dom dado por Deus e ninguém pode tirar. Não importa de que forma essa vida foi gerada. O problema tem que ser resolvido de outra forma. Não assassinar uma criança que não tem culpa de ter sido gestada, gerada. Então, o aborto, para mim, eu, Marco Feliciano, sou contra. Se viesse para o Congresso Nacional um projeto sobre o aborto, não teria o meu voto. Falando no Congresso Nacional, há muito preconceito, vamos supor assim, aquele é evangélico, aquele não é. Como que você Não, porque hoje a maioria é evangélica, não é. São todos, né, Penélope? Toda vez que um evangélico assume um cargo de exposição, ele sofre preconceito, não importa o que seja. Eduardo Cunha acabou de assumir a presidência do Congresso Nacional e é evangélico. E olha o trabalho que o Eduardo tem feito. Mas se você lê a mídia, o que falaram dele por ser evangélico, então existe no nosso país a cristofobia. O Eduardo Cunha é evangélico? O Eduardo é evangélico. Agora, uma curiosidade. Eu ajudei a fazer a campanha dele no Rio de Janeiro. Eu fazia a minha em São Paulo e a dele para a reeleição. Uma curiosidade, há várias igrejas evangélicas, né? Sim, inúmeras. E que tem outras visões, né? Visões diferentes dentro disso, do próprio evangelismo, né? Você representa uma vertente fundamentalista do evangelismo ou não? A palavra fundamentalista, ela está sendo colocada na nossa sociedade como se fosse um pejorativo. Né? Não no meu caso, só para deixar claro. Para explicar que toda vez que vai falar, aquele lá é fundamentalista religioso. Parece um palavrão. Parece um palavrão mesmo. Fundamentalista é a pessoa que acha que algumas coisas são fundamentais. O moral, os bons costumes, a família tradicional, para mim, ela é fundamental. Mas você é ecumênico? Eu acho que eu sou o único evangélico que já pregou em quase todas as denominações do Brasil. Tenho amigos católicos, inclusive padres, que me apoiaram durante aquele movimento todo, padres famosos do Brasil, inclusive. É que outra declaração que eu li que você não era ecumênico. Enfim. Fala, Saeli. Você tem noção do que a sua palavra repercute? Você tem ideia do que quando você fala, você pensa, você toma cuidado, assim, porque é tão... Primeiro que às vezes é distorcido. Segundo, vezes sempre. Não, e também muitas vezes o que você fala, como você falou agora, eu, Marco Feliciano, e às vezes você pode dar um outro efeito no outro ser humano por não ter uma visibilidade, por não ter amor no coração, por não ter um caminho assim da fé. Você tem essa noção? Tem, veja só, eu sou um pastor. Um pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha, se preciso for. Eu ajudo pessoas ao redor do mundo desde... Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Se você entrar no meu Facebook hoje, eu tenho lá 2.100.000 pessoas que me seguem. Isso só por uma ferramenta. Eu tenho Mas peraí. Deixa eu terminar. 20 milhões de DVDs esparramados.
Eu nunca pratiquei ódio. Eu desafio alguém a procurar na minha ficha algum dia que eu levantei a mão para alguém, que eu levantei a voz para alguém. Deixa eu terminar de dizer. Lógico. Todas as vezes que a mídia expôs a minha imagem, a mídia foi infeliz, porque ela entrou dentro do meu culto, que o culto é protegido por lei, onde eu estou falando para os meus fiéis, onde eu estou falando para pessoas que me ouvem. Mas a sua palavra lá é diferente? Não. Como assim? A sua palavra lá, ela é diferente, ela não poderia ser proferida fora Veja dele? só, quando eu chego para o meu público e digo assim, moço, não pratique sexo antes do casamento, porque é pecado, porque está escrito na Bíblia, o meu público compreende. Quando isso extrapola e mesmo sai você de já lá tendo feito, né? Quando isso sai de lá para fora, cria outra história. Quando eu digo dentro da minha igreja, olha, sobre o casamento, sobre qualquer coisa, lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Eu fui julgado por coisas que eu falei há 22 anos atrás. Quando quiseram me rotular, pegaram coisas, DVDs gravados dentro de igreja, para o meu segmento. Tiraram meia dúzia de palavras e colocaram para cá, distorceram. Vocês sofrem isso, todas vocês. Você é um pai muito rígido. Pera um pouquinho só. Todos vocês já sofreram preconceito, vocês sabem o que é isso. Dá um tempo, A mídia já distorceu vocês quantas vezes? É verdade. Bom, eu vou falar no... Fala aí, Tânia, faz uma pergunta. Tem que falar só o que ele quer ouvir. Mas Não quer ouvir, não. Você pensa um dia em casar? Eu penso. E ele pode casar você. Nossa, acho difícil. Não, eu não quero botar fogo em nada, mas acho pouco provável. Mas não tem só ele pra fazer Lógico essa... que não. Ô, deputado, vai me desculpar, mas vou falar desse vídeo. Deixa ele falar. Vai falar ela. Ele já sofreu bullying na infância dele, né? Que ele diz que ele sofria bullying e tal. Então, talvez você saiba o que é você ser motivo de chacota de alguém, ou você ser agredido na escola, ou você, enfim, você passar por uma situação de preconceito que é muito ruim. Você tem noção do que crianças que nascem homossexuais, aí eu vou falar como eu que nasci assim, você tem ideia o que torna a vida dessa pessoa quando você emana essa intolerância das pessoas? Como a Lígia falou, que você tem um público muito grande, um alcance muito grande da sua palavra. Por que não emanar o amor? Porque pecador, pecador, deixa eu só terminar para você responder. Não, porque você usa não foi proibido? E você joga as pessoas... Deixa eu terminar. Fala, Você pede para você terminar sua frase, eu não posso terminar a minha. Então tá. Ele corta o raciocínio e é para você continuar onde você tá. Cedinho, me perdoa, tá? Me comoveu de novo. Corta o raciocínio que a professora pergunta. Enfim, você sabe como é sofrer preconceito e sofrer bullying. Por que não emanar o amor e ensinar as pessoas a amar uns aos outros, indiferente da sua diferença, diferente da sua crença, indiferente do que for, preceito cristão, né, de amar a pessoa uns aos outros, porque pecador todos nós somos. Você já transou antes do casamento, você tem a vaidade que também é um pecado, todos nós somos pecadores. Então por que não só emanar o amor? Mas em que momento eu deixei de emanar o amor? Quando eu expressei a minha opinião? Não, você não eu expresso meu amor de outra forma. Mas é aceitar a expressão dos outros. Acho que é isso que ela quer dizer. Mas você falou que você nunca expulsou ninguém de um culto, nunca. Mas homossexuais são expulsos. Não, mas eu já sei que você vai falar que é o seu espaço e ali não é aceito. Mas será na igreja, as pessoas tirarem a roupa e se beijar no... Mas será que precisava? Mas aí eu concordo. Achei um absurdo. Mas será? Só um momento. Absurdo, achei um absurdo. Mas então é normal eu estar na padaria e me tirarem da padaria. Não, mas ele vai falar que é no culto. Não é isso que mas eu tava na padaria e me tiraram da padaria. Mas só uma coisa. Não, mas Vamos botar ordem na casa. Você vai falar? Para pedir para que ela se retirasse sem chamar a polícia. Porque quando a gente chama a polícia e incita, eu digo, às vezes no clamor da palavra, você, não sei o quão intencional, estou considerando a hipótese de fato não ser intencional, mas é uma consequência. Quando você clama, você está num lugar de destaque. Quando você conclama em nome de alguma coisa, para fiéis que estão te ouvindo, o saldo disso junto, a responsabilidade que vem com isso, a mensagem subjetiva é de intolerância.
Então, eu acho que é nesse momento que eu consigo chegar no respeito da sua fé, da sua visão. Muito embora ela seja completamente oposta à minha. Mas o que é difícil de eu entender é a falta da aceitação, como eu estou aceitando te ouvir, aceitar o posicionamento do outro, entendeu? Que pensa diferente. Acho que é isso um pouco. Entendeu? É crime você atrapalhar uma reunião religiosa. Código Penal, artigo 208. Mas e o amor? Vilipendiar, não importa o que seja. Você tem crianças, você tem Eu não estou dizendo que não era de pedir para sair, é só não pedir para a polícia expulsar. O início da reunião, a pessoa, o líder da reunião disse, olha, a polícia está aqui, ninguém faça isso aqui não é lugar. As meninas foram avisadas. Elas foram com o intuito, exatamente, tiraram a roupa. É palhaçada, tira a roupa. Mas se eu tivesse eu protegi elas da multidão se ficou. Fala uma por vez, não vai dar um balaio. Sua igreja? Deixa eu mudar de assunto. Deve ter inúmeros. Fala uma coisa pra gente. Você como pai, você é muito rígido. De maneira alguma. Você tá preparando suas filhas para o mundo. Estou, minha Porque filha mais velha está namorando, inclusive. E aí, como é que é? Ela tem os princípios, eu apliquei os princípios na vida Você dela. ensinou. É bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Então eu tenho tranquilidade com as minhas filhas. Extrema tranquilidade. Ô, pastor, tem um vídeo seu que eu tenho que falar desse vídeo. Você pediu doações e você fala assim: Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Como ele vai pedir milagre para Deus e Deus não vai atender? Então, assim, Deus não atende quem não dá a senha do cartão? Que história é essa? Você assistiu o vídeo? A frase é... Não, é eu a não última assisti, vez. me A passaram frase é isso. assim, Val. É a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir o milagre para Deus e Deus não vai dar. Aí vai falar que Deus é ruim. Pode falar? Aí é sacanagem. Peraí, deixa ele falar. Aí é sacanagem. Tranquilo. Deixa ele responder. Mas foi uma brincadeira que ele fez. Deixa ele responder, Tommy. Pegadinha do malandro. Deus é pra todo mundo. Fala, pastor. Dá pra ele falar? É isso que eu tô falando, fala. Nossa Senhora, amanhã é o Dia Internacional das Tô Mulheres. dizendo pra ele falar. Deixa ele falar. Fala, pastor. Aquele evento não era na minha igreja, era um evento missionário. Assim como existe o Telecom, e as pessoas vão ligando, ofertando e mandando dinheiro para ajudar a cuidar de crianças. Aquele evento cuida de 1.170 famílias fora do Brasil e estávamos naquele momento levantando o Andréia no fundo para a reconstrução de templos no Vamos falar que Haiti. Deus não é no No mundo. Haiti. Nós estamos levantando ofertas para o Haiti. Como a Tami mesmo leu, eu quero até agradecer ela, que disse, pela última vez, a pessoa colocou o cartão dela